Conhecimento em Excel pode até dificultar o seu caminho pelos vícios que você vem lá do Excel. E eu fui uma pessoa que sofri um pouco com isso no início. Sofri mesmo. Sofri por quê? Porque eu fazia coisas incorretas dentro de relatórios que com o tempo eu comecei a criar esses princípios de como fazer o dashboard ficar automatizado através de princípios que funcionem para você, da área de logística, da área de contabilidade, da área financeira, da área de qualidade, da área de segurança. Eu sofri com alguns erros, porque eu vinha com um conceito do Excel um pouco diferente do conceito que você tem que ter aqui. Deixa eu te exemplificar isso na prática, mas antes, olha só isso aqui. Se você já dirigiu um carro, você vai entender isso. Pensa comigo. Se você quer aprender a dirigir um carro, se você aprender a dirigir um carro manual, você aprendeu a dirigir, certo? Aprendeu. Agora imagine que você ficou tempos nesse carro manual. Carro manual que eu me refiro ao câmbio. Tem que ficar trocando marcha manualmente. Dirigir um carro que tem que ficar trocando marcha. E esse carro que tem que ficar trocando marcha, basicamente ele tem só 2 pedais. Acelerador. Aliás, o carro manual tem 3 pedais, né? Acelerador, freio e embreagem. E a sua mente fixa aquilo ali porque você ficou anos, meses, tempos dirigindo um carro manual. Embreagem, freio, acelerador. Embreagem, freio, acelerador. E quando você for dirigir o carro automático, o que costuma acontecer se não aconteceu com você? O que costuma acontecer? Você vai lá e mete o pé, enfia o pé no freio pensando que está debreando o carro. Soca todo mundo contra o para-brisa, dá aquele tirão no cinto de segurança. E por que você fez isso? Talvez você até dê um comando para o seu cérebro de eu não posso pisar ali porque aquilo ali eu tenho que pisar de um jeito diferente. Não é pisar do mesmo jeito que eu piso na embreagem. E não adiantou. Você foi lá e meteu o pé no freio. E socou todo mundo contra o para-brisa. Por que isso aconteceu? Porque a sua cabeça tem vícios do carro manual. E o carro automático é diferente. Você não tem que pisar em embreagem. O que eu estou me referenciando nesse conceito aqui? Se você é a pessoa do Excel manual lá, o Excel que tem que ficar fazendo as coisas manuais, para utilizar dentro do Power BI, tem conceitos que são diferentes. E você vai vir com vícios do Excel. Se você já manja muito do Excel, você vai vir com esses vícios e a gente vai ter que corrigir isso para você conseguir utilizar o Power BI da forma correta. Para funcionar um relatório de forma automatizada, para ele se atualizar automaticamente. Deixa eu te dar um exemplo desses vícios agora na prática. O que costuma acontecer? A pessoa que vem do Excel, a pessoa que conhece de Excel. Primeira situação, e aí vamos abrir lá na prática. Jogar colunas direto nos visuais. O que acontece, gente? Deixa eu abrir aqui, ó. O que tem aqui na frente nesse momento? Um Power BI Desktop. O que é o Power BI Desktop? É onde você cria os seus relatórios, onde você modela qual gráfico, qual matriz, qual filtro, qual cor. É por aqui que você cria isso. Então, a pessoa que vem com um conceito do Excel, o que ela faz? O que a pessoa que vem com o conceito do Excel faz? Ela pega o seu relatório, que contém as tabelas lá dentro. Então, aqui, por exemplo, só para exemplificar, tem várias tabelas aqui, a movimentação, tem várias informações aqui. Aí, digamos que ela quer colocar num visual aqui a informação de quantidade. O que ela faz? Eu tenho aqui a tabelinha de quantidade e o Power BI ele tem uma inteligência para somar os valores. Então, o que ela faz? Ela vai lá e clica aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou clicar aqui nessa coluna de valor, que é o valor da movimentação aqui, de um relatório. Aí ela clica lá, vai lá e coloca essa informação no visual. E tá bom, o Power BI colocou, tá aqui a informação. Se passar o mouse ali em cima,
Ele está mostrando o valor desse resultado. Ela tenta fazer uns gráficos, algumas coisas aqui, só que o que eu quero te falar nesse momento? No Excel, o que você faz? Você pega as colunas de uma determinada tabela, aí faz lá uma célula com outra célula, aí agrega tudo aquelas informações num lugar só e faz o quê? Cria os seus visuais lá com mapa, seja o que for. Aqui no Power BI, toda vez que você pegar informações, se você é um iniciante, você vai cometer esse erro, você vai fazer isso. Pegar a coluna e jogar direto nos visuais. Quando eu falo coluna, colunas de valores. Então, por exemplo, vamos olhar que essa tabela aqui é uma tabela de movimentação. O que eu fiz? Eu peguei essa coluna aqui de valor, ó, que tem o valor das movimentações, e coloquei direto no visual. E funciona? Ele traz o valor? Até traz. Qual que é o problema disso aqui? O Power BI é uma ferramenta que está preparada para trabalhar num relatório com 10 milhões de linhas, 20 milhões de linhas, 30 milhões de linhas. O tamanho de linhas para o Power BI não é problema. Só que você não vai utilizar colunas que contenham informações de quantidade, de valor, por exemplo. O indicador em si, você não vai usar colunas direto nos visuais. E se você vir do Excel, você vai cometer esse erro. Ah, mas então como que faz? Palavrinha mágica para isso aqui, medidas. Precisa criar medidas. Então esse é o primeiro erro. Agora, o outro erro é utilizar um item chamado coluna calculada ao invés de utilizar medidas. Eu estou falando para você aqui que no Power BI você não vai trabalhar, ou melhor, você vai evitar de trabalhar com colunas como resultado dentro do seu dashboard. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha aqui essa situação. Aqui nós temos a situação que nós pegamos diretamente uma coluna que tinha na tabela. Agora imagina uma situação diferente, que por algum motivo, olha só, vamos aqui, por exemplo, nessa base aqui. Ó. Imagina que por algum motivo fosse necessário fazer a multiplicação dessas duas informações aqui. Ó. Ah, o meu zoom não vai pegar. Mas quais são as duas informações? Precisasse multiplicar esse quilograma negociado pela quantidade, pelo valor, aliás. Pelo valor. Então, se a gente quisesse, por exemplo, saber o total da negociação, quilograma vezes o valor do quilo, teria que multiplicar o quê? Uma coluna pela outra. A pessoa que vem com a cabecinha lá do Excel, o que queria fazer? Queria vir aqui, clicar com direito. Ah, vamos lá, vamos criar uma nova coluna aqui. O que eu preciso fazer mesmo? Ah, é a multiplicação da coluna valor. Aí ela ia fazer aqui, né? Olha lá, deixa eu aumentar aqui, ó. Valor vezes o quê? Vezes o quilograma, né? É onde está a informação do quilo da negociação de cada um desses pedidos. E pronto, ela teria lá o valor, né? Teria. Um valor lá muito louco. Vamos ter que colocar aqui uma casa de separação. E aí, basicamente, o que iria acontecer com isso aqui? Primeiro, que quando fosse colocar isso aqui lá num visual, pegasse esse resultado e fosse colocar lá num visual, não iria dar certo. Simplesmente por uma situação de agregação de valores.